Alô? Quem fala? Ô, pastor César, é o Fábio de novo. Oi, Fábio, vamos lá. Então, eu tenho uma outra pergunta para fazer a respeito de Deus, né? Sobre Gênesis 3:8. Ali mostra que Deus, ele aparentemente, ele tem um corpo, né? E, no entanto, há outros textos que mostram que Deus é espírito. É que deu um corte bem na hora que você falou. Aparentemente o quê? Aparentemente, parece que Deus tem um corpo, né? De acordo com Gênesis 3, versículo 8. E, no entanto, é dito que Deus, ele é espírito. Como nós podemos fazer uma resposta acerca disso? Entendi. Ô, Fábio, defina Deus é espírito para mim. Bom, Deus, quando fala que Deus é espírito, nós não podemos definir, né? Tanto por isso surgiu a... Então, peraí, mas quando fala que Deus é espírito, quando fala que Deus é espírito, já está definido. Então, eu estou perguntando, não, quando fala que Deus é espírito, você acredita que Deus, então, não tem um corpo? Eu não estou dizendo corpo humano, não estou dizendo um corpo humano, mas Deus, aonde ele está? Ele não está representado em algum tipo material, mesmo que seja espiritual? Creio que não, porque o homem, por exemplo, os tricotomistas ensinam que o homem é corpo, alma e espírito. No entanto, nós não podemos ver o espírito do homem, a não ser o corpo do homem. Então, mas mas não poder ver não significa que não exista. Bom, aí é uma questão de fé. Porque quando a Bíblia diz que Deus é espírito, você crê que ele existe, né? Eu acredito que ele existe. Se ele existe, ele tem alguma aparência. Bom, aí eu já não sei como definir isso. Entendi, tá ok. Vamos trabalhar a sua questão. Obrigado, Fábio. Deus abençoe. Vamos conversar com você, Paulo. Vamos lá. Essa questão é uma questão bem interessante, César. Porque a primeira questão nós temos que lembrar, todo ser espiritual, para ele se manifestar no mundo físico, ele tem que tomar uma aparência física, uma matéria, pelo menos aparente. Vou dar aí um exemplo dos anjos. Todos os casos de aparição dos anjos, né, que nós temos na Bíblia, inclusive a própria manifestação do próprio Deus, todos esses casos são casos onde nós encontramos ali uma aparência, não de fato a forma de Deus. Uma aparência, Deus aparece, anjos apareceram em forma humana, mas ninguém sentaram, comeram, bateram um papo, conversaram com pessoas ali, enfim. Mas você não vai dizer que essa é a forma dos anjos serem. Nós vimos uma aparência externa daquilo que não pode ser visivelmente, aquilo que não pode ser visto pelos nossos olhos. Não, então, pelo menos, meu microfone está ligado, mano? Pelo menos não na dimensão onde nós nos encontramos, na situação onde nós nos encontramos, porque o texto de 1 João 3:2, salvo engano, vai dizer o seguinte: agora sabemos que somos filhos de Deus, mas não é manifesto que havemos de ser, mas como ele é, nós o veremos. Exatamente. Agora entender uma coisa, entender uma questão, quando nós falamos de forma, de matéria e espiritual, a própria expressão é uma contradição de termo, ou é matéria ou é espiritual. Então a essência de Deus que nós vamos ver, e como o próprio Jesus falou, que nós veremos a Deus, vamos vê-lo sim, mas dentro de todo esse âmbito de uma transformação espiritual, com um corpo espiritual. O que é um corpo espiritual? Um corpo onde a ação do Espírito é plena. Assim como um corpo carnal, ou uma matéria carnal, é onde a matéria física é plena. Então nós vamos ver Deus de fato é um ser, existe, um ser espiritual, porém nós não conseguimos definir. A própria palavra espírito, que é usada por ele em João 4:24, é a mesma palavra para ar, vento e sopro. Se eu falar que se você está sentindo, liga um ventilador, você sente o vento? Sinto. Mas se alguém perguntar qual a forma do vento? Pastor Paulo, deixa eu me acrescentar mais um detalhe. Precisamos tirar da mente essa ideia do etéreo. Como se espírito fosse uma coisa tão abstrata e etérea, que era como se ele fosse mais uma ideia, uma energia, e não é isso. Paulo fala em 2 Coríntios 5 em corpos espirituais. Então, você vê que não foi a matéria que deu origem ao espírito, mas o espírito que deu origem à matéria. Significa que a realidade do mundo espiritual é mais forte e mais expressiva do que a do mundo tangível, material, concreto, como nós conhecemos aqui. Então aquele mundo, diria, seria até mais real do que este, com a diferença de que, por ser outra dimensão, nós não temos acesso a ela nas mesmas condições e percepções que temos do mundo material. Como, por exemplo, João via
o anjo que falava com ele em Apocalipse, não estava na terra. Ali não era um anjo antropomorfizado, ali era um anjo glorificado, então aspecto glorificado. Agora, o que nós temos na Bíblia para se referir às vezes à voz de Deus, ao ouvido de Deus, Deus da salmista Davi disse, o Senhor se inclinou para mim, e tudo isso é antropomorfismo, é a forma humana de expressar aquilo para o que nós não temos linguagem para expressar, uma vez que se trata de uma dimensão espiritual, que apesar de ser outra dimensão, não é etérea, não é abstrata, e ela é real, mais até do que este mundo material, porque foi aquela que deu origem a esta realidade, e não essa que deu origem àquela. Eu tinha citado de cor aqui o texto de 1 João 3,2, agora lendo com calma, diz o seguinte: amados, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não manifesta o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, não diz que ele não existe, ou não diz que ele é um vento, uma luzinha, não. Significa que nós, na condição que nós temos hoje, não temos documento, não temos ferramentas para expressar como é Deus. Exatamente. Mas um dia teremos essa condição. Exatamente. Agora, na dimensão na qual nós vivemos, nós não temos como ver uma realidade maior a não ser a realidade física. A realidade física, para nós hoje, ela é maior do que a realidade espiritual, porque ela é a maior realidade na qual temos experiência. Né? Agora, quando estivermos na realidade espiritual, aí sim, desse texto que você mencionou, é a mesma ideia lá de Filipenses 3:21, nós temos aí a transformação completa do homem, a matéria física dele em matéria espiritual, né? Em ser espiritual. Pois é, pessoal, é isso. Cabe a vocês agora tirarem as suas conclusões acerca da resposta. Mas, pelo que eu saiba, o jardim plantado no Éden já fazia parte do nosso planetinha, né? Agora nós vamos esperar e ver como vai ser. Espero pelos comentários. Quem gostou, dá um like. Compartilhem, se assim desejarem. E até o nosso próximo vídeo.